Boa tarde, meus irmãos. Nós nos encontramos mais uma vez para mais um estudo na Palavra de Deus e nós sequenciamos a nossa leitura que temos feito no livro dos Números. Hoje nós vamos ver o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 16 e sequenciar no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 24. Então, Números capítulo 12, versículo 1 até o versículo 16. Capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então, disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspir no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os a Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Soti; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então enviou-vos, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai as montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos.
E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e viram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Ecol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Meus irmãos, vamos por partes. Né? O capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 16, traz para nós algumas informações daquelas que trazem algum conflito para a nossa mente, né? Para o nosso coração. Que maldade! Como Deus pôde agir dessa maneira? Meus irmãos, é preciso que nós entendamos, em primeiro lugar, bondade e justiça precisam caminhar juntas. E com Deus, esses dois conceitos de bondade e de justiça, eles caminham ali pares, lado a lado. Nós, muitas vezes, conseguimos enxergar e entender um Deus bom, mas temos dificuldade de entender a justiça de Deus. Também temos dificuldade ainda maior de entender a disciplina de Deus. Moisés, muito provavelmente, ele tenha ficado viúvo a essa altura, né? Sua primeira esposa tenha falecido, e ele tomou uma mulher estrangeira e casou com ela, uma mulher não da terra dos egípcios. E isso trouxe um certo incômodo para os seus irmãos Miriam e Arão. E fez com que Miriam e Arão murmurassem contra Moisés. E o fato de Miriam e Arão murmurarem contra Moisés trouxe incômodo para o coração de Deus. Porque, afinal de contas, Moisés era alguém, segundo que vivia debaixo do olhar de Deus, alguém selecionado por Deus para executar aquela tarefa que Deus havia determinado que realizasse para ele. Então, era alguém que Deus tinha na mais alta estima. De maneira que o fato de Miriam e Arão falarem contra Moisés trouxe uma perturbação e incômodo para o coração de Deus, a ponto de Deus resolver disciplinar Miriam com a lepra, né? O texto aqui fala de lepra, mas é preciso que nós compreendamos que todas as doenças de pele, tipo psoríase e outras doenças assim naquele período, todas elas eram citadas ou listadas como lepra. Então, não necessariamente a lepra de Miriam foi essa enfermidade, esse mal, não é que a lepra que nós conhecemos hoje. E por essa razão, por ser uma doença contagiosa, né, Miriam, como regia a lei, precisou ficar afastada do arraial por 7 dias. Meus irmãos, nós não somos juízes, principalmente quando a questão envolve Deus. Nós não podemos nos colocar numa condição de juízes e colocar Deus como nosso réu, né? Como o réu em questão, sobre o qual nós vamos sentenciar se está certo ou está errado. Precisamos entender as razões. Nisso que o texto chama de sedição de Miriam e Arão, né, nós precisamos entender
que grandes problemas começam às vezes com palavras pequenas, mal colocadas, né, mal empregadas, palavras com as quais foram feitas, sobre as quais foram feito mau uso, né? É como nós imaginamos, né? Muitas vezes um incêndio que incendeia uma grande floresta começa com uma pequena faísca, né? Aquela pequena faísca é suficiente para causar um grande estrago, um grande dano, um grande mal. Então, o que Miriam e Arão, naquele comentário, fizeram contra Moisés, poderia causar um dano extraordinário, né? Era apenas um comentário. Sim, eu acredito até que não tivesse lá essa maldade toda no coração de Miriam e de Arão. Até porque Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Miriam é alguém muito importante na vida de Moisés, né? Miriam, quando sua mãe resolve, para proteger Moisés, colocá-lo num cestinho à beira do rio, né? Miriam é aquela que vai até aquele local, né? Depois de Moisés ter sido encontrado pela filha de Faraó, ela instintivamente vai lá e oferece os serviços da mãe para que a mãe possa criar, amamentar e criar aquele bebê para a filha de Faraó. Então, Miriam exercia uma certa ascendência sobre Moisés, era influente, alguém que o respeitava muito e não falaria por falar. Talvez até não houvesse má intenção no coração de Miriam e de Arão, né? Mas o fato é que eles falaram e aquela palavra simples, que talvez não tenha sido mal intencionada, poderia se transformar numa grande revolta. Alguém que passasse por ali, ouvisse aquele comentário de Miriam e de Arão naquele momento, podia parar para pensar, olha, Miriam e Arão têm razão. Será que Moisés continua sendo esse homem competente para nos guiar pelo deserto? Será que Deus ainda fala pela boca de Moisés? Olha o que Moisés está fazendo. Aquilo se espalharia de maneira que a autoridade de Moisés fosse posta em xeque, pudesse vir a ser questionada, não é? Então, assim, Deus, quando disciplina ali a Miriam e a Arão, principalmente a Miriam, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu não perdi o controle, eu ainda continuo controlando toda a situação, Moisés ainda continua sendo meu servo, aquele que eu escolhi, aquele que eu preparei, aquele que eu capacitei. E o dia que eu entender que Moisés não é mais um homem segundo o meu coração, capaz, competente para guiar o povo pelo deserto, eu mesmo vou tomar providências. Mas vocês não façam mais isso. A disciplina que Deus exerce sobre Miriam e Arão, nela não reside nenhum mal, nenhum rancor, mas sim a intenção de evitar um mal maior, né? Então, a disciplina de Deus ali sobre os seus servos Arão e Miriam, nela não há maldade, não há uma superproteção a Moisés. Não há maldade da parte de Deus contra Miriam e Arão. Tanto é que após 7 dias, Miriam retornou e foi readmitida no meio do povo novamente. Mas Deus ali, naquele momento, Deus meio que sufoca uma rebelião. E nós vamos ver que ao longo do texto são várias rebeliões, porque o coração do povo tende à rebeldia. O coração do povo tende à rebeldia. Então, como eu disse, a palavra dita por Miriam e Arão, naquele momento poderia, se ouvida por alguém, ser o início de um grande movimento para a derrubada de Moisés. E o projeto de Deus ficaria comprometido aí. Não que ele não iria se cumprir, mas ele ficaria comprometido aí pelo fato da autoridade de Moisés ter sido questionada. E questionada por quem?
pela profetisa Miriam e pelo sacerdote, sumo sacerdote Arão, né? Então, olha a posição que eles estão. E essa é uma outra questão com a qual nós temos que tomar muito cuidado. Quanto maior a nossa condição, quanto maior a nossa posição, mais cuidado nós devemos tomar com as nossas palavras, nós devemos tomar com os nossos gestos, nós precisamos tomar com as nossas decisões, né? A Bíblia nos diz que a quem muito é dado, também muito será cobrado. Então precisamos tomar muito cuidado com o uso das palavras, né? E principalmente aqueles que exercem cargos de liderança. O capítulo 13, eu não li todo, né? E ele vai até o versículo 33. Mas o que acontece lá no capítulo 13? Imediatamente após esse acontecimento, Deus determina que Moisés envie homens para olhar a terra prometida. Eles já estão próximos da terra. Então, Moisés envia uma comissão que vá até lá investigar, verificar e ver como é essa terra prometida. Como é a terra da promessa? O que tem lá nessa terra? O que acontece lá? O que nós podemos esperar? O que nós devemos esperar dessa terra que Deus tem preparado para nós? Vocês observem lá como ela é e tragam para nós uma amostra dos frutos dessa terra. Vejam como é o seu relevo, vejam como são os homens que habitam essa terra, né? Observem tudo isso e tragam para nós amostras desta terra, para que nós possamos ter uma ideia de como ela é. E esses homens obedecem a Deus e fazem exatamente o que Deus mandou. Agora, o interessante é perceber o relato que eles fazem no retorno desta missão. A palavra de Deus diz que dos 12 homens que Moisés mandou, 10 difamaram a terra. E apenas 2 foram assertivos, foram positivos com relação à terra para a qual Deus os havia enviado. Meus irmãos, essa terra que eles foram espiar, ela originalmente pertenceu a Abraão. Abraão habitou ali, Isaac e Jacó também. Jacó deixa essa terra quando da grande seca, né, que acomete toda a terra, no momento em que José é governador do Egito e apenas o Egito tem mantimento para alimentar todo o povo, e lá Jacó é acolhido com seus filhos. Então o povo abandona aquela terra e vai morar no Egito. Com a morte do faraó, eles deixam de ser convidados de faraó e passam a ser escravos ali na terra do Egito. E agora Deus os quer levar de volta para uma terra que originalmente é deles, mas que, como estava vazia, foi ocupada por outros, né? Deus, o importante é entender, né, que Deus está ao nosso lado em toda e qualquer missão, toda e qualquer tarefa que Ele nos dê, né? As vitórias e as conquistas, elas são consequências das lutas. Muitas vezes, por que não dizer até das guerras que nós travamos. Ali, naquele momento, o olhar de Josué e Caleb era diferente do olhar dos demais, porque os demais olhavam e viam todas as dificuldades e todos os empecilhos. Josué e Caleb também viram que o povo que morava lá eram gigantes, viram que não seria fácil conquistar, mas eles não se esqueceram em momento nenhum de que Deus estava ao lado deles. Nós fazemos, meus irmãos, a tarefa de Deus e a fazemos não confiando nas nossas forças. Nós não fazemos confiando na nossa competência. Nós não fazemos confiando nas nossas energias, na nossa capacidade, mas fazemos sempre confiando em Deus.
por mais difíceis que as coisas sejam, que as tarefas que Deus ponha nas nossas mãos elas sejam, mas Ele já determinou de antemão, antes de nós começarmos qualquer execução, qualquer tarefa, Ele, Deus, já determinou que nós seríamos vencedores naquilo para o qual Ele nos convoca. Então Deus já escolheu, Deus já decidiu. E quando Ele nos chama a executar a tarefa, seja ela qual for, Ele já sabia o resultado e Ele determinou que fosse assim. Se nós vermos ao longo do livro dos Juízes e de toda a Bíblia, nós vamos ver os grandes homens de Deus ali, em todo o tempo, enfrentando batalhas difíceis. No caso de Elias, por exemplo, eram 450 contra 1. 450 contra 1, e Elias venceu por quê? Porque era a vontade de Deus que Elias vencesse. Quando nós olhamos para Gideão com 300 homens venceu mais de 3.000. Muito mais de 3.000, né? E eram 2 exércitos inteiros. Nós vamos ver o exército de Josafá vencendo os exércitos de Amon e Moabe sem ter que tirar uma vida, porque Deus determinou que fosse assim. Então, quando nós olhamos para as tarefas que Deus nos dá, muito mais do que olhar para as dificuldades, para os obstáculos que vamos encontrar no caminho, para os problemas que teremos que enfrentar, nós temos que olhar e enxergar ali as soluções de Deus. E entender ali que Deus está ao nosso lado e Ele já determinou o resultado. Nós já partimos para a partida, para a guerra, sabendo o resultado, porque Deus está ao nosso lado. Então, nós precisamos aprimorar o nosso olhar. Muito mais do que olhar para as dificuldades que haveremos de enfrentar, precisamos entender em todo tempo que Deus está ao nosso lado e Ele é o garantidor do nosso sucesso. Nós venceremos, seja qual for a empreitada, porque Deus está ao nosso lado. E nos lembramos da palavra do Senhor quando nos diz: tudo quanto tiveres a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Então faça conforme as tuas forças tudo o que Deus te encarregar de fazer. Tudo o que Deus determinar que você faça, faça com coragem. Faça conforme as tuas forças. Não se amedronte, não se atemorize, confie em Deus somente. Confie em Deus somente e saia para vencer, porque essa é a decisão de Deus, essa é a vontade de Deus para você. Quando Deus te pôs a tarefa na mão, Ele já sabia que você venceria, por isso Ele te incumbiu dessa missão. Deus não nos envia para a derrota. Deus não nos envia para que sejamos derrotados, perdedores. Deus nos envia, sim, para que sejamos mais que vencedores em todo o tempo em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa semana, nessa tarde, né, que se inicia, que Ele seja contigo. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença entre nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua disciplina, que tu nos aplica em amor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua paz, pelo teu cuidado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu nos fazes mais que vencedores em todo o tempo. Ó Deus, cuida de nós. Continua, Pai, cuidando de nós. Continua, ó Pai, nos alimentando, nos sustentando, nos livrando de todo o mal. Continua, ó Pai, olhando por nós e dando paz ao nosso coração. Ó Deus, nós queremos te pedir também, Santo Pai, neste momento pelos enfermos, pelos tristes, por aqueles, ó Deus, entristecidos no seu coração. Queremos te pedir, ó Deus, por aqueles, Santo Deus, que estão enlutados, por aqueles, Santo Deus, que estão aflitos, angustiados. Ó Deus, que a tua bênção repouse sobre a vida destes também, Senhor. E a eles o Senhor conceda a tua graça e a tua misericórdia. Dá paz ao teu povo, ó Deus. Cuida de nós, nos abençoe e nos guarda. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos lares, dando saúde a todos os nossos. Ouve a nossa oração. Nós te pedimos, ó Pai, essas coisas, e por todas elas nós te agradecemos em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder. O testemunho de fiéis cristãos fez pecadores renascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram prontos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória alcançar. Ó Deus bendito, vem nos encher da tua graça de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Em tempos de escuridão e dor, a fé dos santos se provou, mas em resposta ao real fervor, Deus o Espírito enviou. Quando implora por humildade e amor, de novo a igreja avançará, irá pregar com destemor e ardor, até ver Cristo regressar. Ó Deus bendito, vem nos encher da tua graça de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar.